Sem estoque em pelo menos 6 estados, o Ministério da Saúde mantém um intervalo de 12 semanas para a vacina da AstraZeneca. A expectativa era de que o prazo caísse para 8 semanas. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a falar em excesso de vacinas no Brasil. Há excesso de vacina, na realidade, né? O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas e 210 milhões já foram aplicadas. Hoje nós vamos enviar doses para vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos com a primeira dose. Apesar da declaração de Marcelo Queiroga, pelo menos 6 estados, entre eles São Paulo, aguardam doses da AstraZeneca para a segunda aplicação e vem utilizando a da Pfizer no lugar. Hoje a Fiocruz deve liberar mais 2 milhões de unidades do imunizante e amanhã mais 700 mil. No caso da Pfizer, o intervalo foi reduzido para 8 semanas pelo Ministério da Saúde, mas a orientação, por enquanto, não será seguida por pelo menos 9 estados. Quando o ministro diz que há excesso de vacinas, precisa ver exatamente que cálculo ele está fazendo. O ministro tem se utilizado de um argumento, e que em parte é verdade, que muitos estados e municípios acabaram se antecipando ao Plano Nacional de Imunizações e foram aplicando vacinas em grupos de maneira mais acelerada do que previa o próprio Plano Nacional de Imunizações. Ocorre que muitos desses estados adotaram essa estratégia porque tinham até ali um volume de doses de vacinas suficiente para essa programação e porque também contavam com o cumprimento das entregas de vacinas prometidas no Plano Nacional de Imunização, o que acabou não se confirmando, por exemplo, no caso das doses da AstraZeneca, no caso das doses a serem entregues pela Fiocruz. Houve atraso. Aliás, a Fiocruz, que vem falando bastante ultimamente sobre esse assunto, né, falando sobre erros de estratégia dos governos, atrasou porque ainda depende da entrega da matéria-prima que vem de fora do país. Lá atrás, a Fiocruz disse que em setembro já estaria produzindo o IFA, que é essa matéria-prima necessária para a vacina, já aqui no Brasil, o que também não aconteceu. Então, hoje, a gente ainda não tem essa produção nacional e, por isso, as vacinas não podem ser produzidas aqui, né? Não podem ser finalizadas, produzidas aqui, no caso dessa dose da AstraZeneca. Então, houve o atraso, sim, e aí os estados não puderam cumprir. Claro, os estados aceleraram, mas porque se programaram para receber essas doses de vacina. O ministro falar que há excesso, bom, só se for num papel, porque as entregas estão atrasadas. Agora, vamos ver se a Fiocruz mantém esse cronograma e consegue cumprir essa entrega prevista, pelo menos até o final de setembro. 15 milhões, é isso, se não me engano, 15 milhões é o que há de pendente para a Fiocruz entregar até o final deste mês de setembro.